Você sabe quais são as 5 dicas de fórmula para saber no Enem? Fica comigo até o final. Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Jean Pegoraro e hoje vou falar de 5 dicas de fórmulas para você saber no Enem e mandar muito bem na prova e chegar na faculdade, tá? Se você não curtiu o nosso vídeo, curte o nosso vídeo e fica conosco até o final, porque isso vai ajudar muito a você chegar na sua faculdade. Estratégia fundamental. Eu, professor Jean Pegoraro, vou te mostrar em 5 dicas simples quais são as fórmulas mais importantes na prova do Enem. Eu vou falar basicamente da menos importante para a mais importante. Então, fica comigo até o final do vídeo para você ver qual é a fórmula mais importante para você saber no Enem. Em quinto lugar, nós viemos com a mecânica, os movimentos. Por exemplo, se você se deparar com uma questão tipo essa que caiu na prova do Enem, vou colocar aqui para vocês a questão do semáforo, né? Que ele perguntava qual seria a velocidade que você teria que ultrapassar nesse radar ali. Volta para mim. É muito importante você ter esse conceito nessa quinta dica, que eu vou falar de mecânica, que movimentos sempre aparecem na prova do Enem. Para resolver, por exemplo, essa questão que eu vou colocar para você aqui, ó. Veja bem, essa questão dos semáforos também, né? Que é a questão que ele perguntava sobre a onda verde. Vou colocar mais uma na sequência. Essa questão foi clássica do avião. Em quinto lugar, nós temos mecânica, a parte dos movimentos, tá? É muito importante quando a gente está falando de mecânica, a parte dos movimentos, existe uma equação fundamental que você deve saber para a prova do Enem mandar muito bem na faculdade. É o seguinte, a equação do deslocamento, tá? O que é essa fórmula do deslocamento você tem que saber para fazer a prova do Enem? Vamos pensar, por exemplo, que eu tenho um corpo que ele está andando em um movimento retilíneo e o mais interessante é que eu vou colocar um corpo que está em movimento acelerado, onde ele já fica aqui e a sua velocidade está cada vez mais aumentando, tá? Inclusive, é interessante que você note que a cada instante de tempo ele vai andando mais, O vetor velocidade está aumentando. Isso ocorre pois existe uma grandeza chamada aceleração. O que é aceleração? É o que faz o vetor velocidade mudar. Sobre esse movimento, nós temos o seguinte, né? Nós temos que a equação que descreve esse movimento, ela diz o seguinte, essa equação é fundamental para a prova do Enem, que ela diz que o deslocamento é igual à velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado. Então essa equação da mecânica você tem que saber. E junto com ela, dentro desse estudo de mecânica, nós temos também que a variação da velocidade dividido pelo tempo é fundamental para você entender. E também aquela equação que nós usamos quando não possui o tempo, que é a equação chamada de Torricelli, que é a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes o vetor aceleração vezes o deslocamento vai me dar a velocidade final ao quadrado, tá? Vou até sair da frente do vídeo para você poder tirar um print e conseguir ver com bastante calma essas equações que são fundamentais para a mecânica, tá? Estamos no movimento que existe aceleração, que é o movimento uniformemente variado, ou movimento retilíneo uniformemente variado. Mas também existe aquele movimento onde a velocidade é constante. Aquele movimento onde a velocidade é constante é o movimento que não possui aceleração, que é o que nós chamamos de movimento uniforme ou movimento retilíneo uniforme. O interessante é que oficialmente essas equações, essas fórmulas, elas são para o MRU-V. Mas, se você souber o MRU, né, o MRU, o movimento uniforme, o MU, você vai saber também que a aceleração é igual a zero. E se você sabe que a aceleração é zero, né, a grandeza que faz mudar o vetor velocidade é zero, você pode chegar na equação do MRU. Por exemplo, pega essa, ó, que o deslocamento é igual à velocidade inicial vezes o tempo, mais AT ao quadrado sobre 2, onde A é a aceleração e T é o tempo. Veja que se a aceleração é zero, esse produto vai ser zero. E aí a gente chega naquela equação que a gente usa no MRU, né? Que é o Deus vê tudo, por exemplo. E aí, por isso que eu digo, essa equação, né? Essa equação, e aí já coloquei as outras juntas,
é uma equação fundamental que você tem que chegar sabendo na prova do Enem. Então, em top 5 nós temos essa daqui. Em quarto lugar, nós temos a parte de calorimetria. É a quarta fórmula, né, ou digamos assim, a parte de calor, que é importante para você mandar muito bem no Enem. Vou te dar um exemplo, olha só, vou colocar para você essa questão do selo, né, que a prova do Enem perguntava qual era o selo mais adequado para você conseguir selecionar a garrafa térmica. Então veja bem aqui comigo, né? Calor é a quarta dica, digamos assim, a quarta fórmula que você tem que saber para chegar e mandar muito bem na prova do Enem. Olha só, vou mostrar mais alguns exemplos de questões que a gente usa essa noção de calor. A gente teve essa da garrafa térmica, nós temos essa também que ele perguntava a qual gelo derretia mais rápido, um era no metal e o outro não era, né? Temos, por exemplo, essa questão clássica que ele perguntava qual garrafa aquecia mais rápido. Em top 4 nós temos a parte de calor, né? Essa relação você tem que saber. Por quê? Basicamente, na prova do Enem, o que você precisa saber para saber a equação mais importante de calor, tá? Nesse quarto lugar, nós temos calor, que a gente vai fazer a seguinte pergunta. Você vai pegar a substância, né? Você vai ver no enunciado da questão e vai fazer o seguinte questionamento. Você vai se perguntar se a substância mudou a temperatura. Se essa substância mudou a temperatura, ou seja, a sua resposta for sim, você vai cair na equação da quantidade de calor sensível. E a equação da quantidade de calor sensível é o famoso, nós chamamos de Ki-macete, onde a quantidade de calor é igual à massa da substância vezes o calor específico, variação de temperatura. E aí, caso mude a temperatura, você vai utilizar o famoso Ki-macete. É interessante que geralmente esse calor específico, que é o que diferencia uma substância da outra, a prova vai fornecer para você. E olha só, digamos o calor específico da água. O calor específico da água é 1 caloria por grama e graus Celsius. Isso a prova vai fornecer para você, tá? E aí, como a prova vai fornecer para você, e caso você esqueça como que se calcula essa quantidade de calor quando a substância está variando a temperatura, é bem simples. É só você pegar essa grandeza que a prova vai te dar e investigar as unidades. Veja bem, ó, quantidade de calor, né? Não a quantidade de calor, mas calor específico, é igual a quantidade de calor, porque caloria é uma unidade de energia dividido por massa, variação de temperatura. Ou seja, se correr o risco de você não lembrar essa fórmula, a prova vai te fornecer o calor específico da substância, pode ser da água, pode ser da areia, pode ser de qualquer substância, e aí você vai fazer uma breve análise de unidade, lembrar que caloria é a unidade de calor, grama é a unidade de massa, e graus Celsius de variação de temperatura. E aí você deduziu a famosa equação que a gente chama de Ki-macete, né? Porém, tem um detalhe, né? Caso você forneça calor para a substância e não mude a variável temperatura. Isso se eu estiver falando de uma substância simples. Se não mudar a temperatura, nós chegaremos no famoso Ki-moleza. E aí é bem interessante que o Ki-moleza, claro, eu estou usando um mnemônico, né? Onde a massa, calor latente de transformação. Mais ou menos assim, ó. Se eu estiver falando de uma substância pura, a temperatura não vai mudar. E aí, toda a energia que eu estou dando está fazendo a substância variar o estado físico. Se eu estiver falando da substância pura, é claro. E aí, é a mesma coisa que eu falei antes, ó. Vamos supor que você esteja no meio de uma questão e ele te diz que o calor latente de fusão da água é 80 calorias por grama. Não precisa decorar isso, é só para você ter essa ideia, basicamente para eu mostrar para você a técnica. Pensa bem, é uma constante. Se a prova te deu uma constante, você deduz a equação. Veja, ó, a quantidade de calor latente, né? Não a quantidade de calor latente, mas o calor latente de transformação é igual a caloria, que é calor, dividido pela massa. Ou seja, eu concluí a equação do Ki-moleza. Por isso que essa parte de calor pegou o nosso quarto lugar das
questões e das fórmulas que você precisa saber para ir bem no Enem. Em terceiro lugar, nós temos a parte da ondulatória, né? Ondulatória é, digamos assim, a terceira dica em ordem decrescente, né? A terceira fórmula que você tem que saber. Vou mostrar para você um exemplo de questão, por exemplo, essa questão da ola mexicana do Enem, que ele perguntava a frequência de oscilação do movimento, né? Então, ondulatório é um assunto fundamental na prova do Enem, e eu vou trazer mais alguns exemplos para você ver onde a gente vai usar essa equação, né? Essa fórmula. Temos essa da ola, temos essa também da manteiga, onde ele perguntava aonde iria ter pontos consecutivos de derretimento da manteiga, e essa também foi clássica, uma questão de acústica, que perguntava a razão das frequências. E em terceiro lugar nós temos ondas, né? Ondas é muito importante porque assim, ó, é um dos assuntos que a prova do Enem mais gosta de dar valor. O que nós temos que saber sobre ondas? Como se calcula a velocidade de uma onda? Para se calcular a velocidade de uma onda, nós dizemos que é nada mais, nada menos que o produto do comprimento de onda vezes o valor da sua frequência. Só para você entender melhor o quão importante é essa fórmula, né, essa equação para você saber no Enem, imagina que você tem uma onda, né, imagina uma onda transversal, e aí eu quero achar esta grandeza, que isso aqui é a letra grega lambda, né, que nós chamamos de comprimento de onda. Comprimento de onda, que é a distância na medida horizontal entre dois pontos consecutivos. Então vamos pensar, só para você achar o comprimento de onda, quando a prova do Enem pedir para você calcular a velocidade ou frequência, tá? Tem uma técnica bem fácil que eu uso, regra das setinhas, porque o comprimento de onda nada mais nada menos que a medida na direção de propagação entre dois pontos consecutivos da onda. Então você vai fazer o seguinte, ó. Imagina que eu estou imaginando uma seta tangente, ó, uma seta tangente aqui, é uma seta tangente que vai tangenciando a onda. A gente está fazendo isso aqui para ficar mais claro, tá? Como que eu vou medir o comprimento de onda? Eu sei que muitos de vocês devem saber de cor que entre duas cristas, entre dois vales, crista é a parte mais alta da onda e vale é a parte de baixo, mas é muito decorado isso. Você tem que entender que eu estou atrás de dois pontos consecutivos da onda. Então deixa eu sair da frente. Até para você conseguir olhar com mais calma, eu vou pegar uma outra caneta. Por exemplo, ó, eu tenho uma setinha tangente para cima, ou seja, quando você vê uma onda transversal, você vai desenhar setinhas que ela vai me mostrar como é que tá a configuração da onda naquele momento, tá? Não quer dizer que a corda está indo para cima, mas enfim, veja bem, ó, eu tenho uma setinha para cima. No primeiro momento onde eu achar uma setinha na mesma orientação, esta medida horizontal é o comprimento de onda. Qual é a grande jogada disso? Você pode medir o comprimento de onda de qualquer canto da onda. Ó, veja bem, ó, eu peguei setinha vertical, sentido para cima, mas nada me impediria de eu pegar essa aqui, ó, horizontal para a direita, horizontal para a direita. Aqui nós também temos um comprimento de onda. E aí, por isso que esta equação da ondulatória pega o nosso terceiro lugar das fórmulas mais importantes para você saber no Enem. Opa, se você não curtiu o nosso vídeo, curte agora, porque agora a gente vai entrar, digamos assim, top 2, as duas fórmulas mais importantes para você mandar muito bem no Enem, tá? Esse segundo lugar e o primeiro lugar, eu vou ser muito sincero com vocês. Tanto o segundo lugar quanto o primeiro lugar, em relação das dicas, eles são muito importantes. Até eu poderia dizer que o segundo e o primeiro estão quase empatados, mas o primeiro, ele ganha do segundo por um motivo muito óbvio. Então fica comigo até o final. Olha só, questão clássica. Caiu já na prova do Enem, era a questão do Bolt, né? A energia, porque a parte de energia vai aparecer na sua prova. Era uma questão que o Bolt fazia uma corrida e ele perguntava a parte da energia do Bolt, o trabalho realizado. Então é importante você revisar bastante esse conteúdo de energia, né? E saber as equações que envolvem nessa segundo lugar do nosso vídeo de hoje. Vou mostrar outra questão para vocês, que é a questão do carro solar, também que ele perguntava qual era o tempo que o carro solar demorava para atingir uma energia cinética lá que ele falou. Questão clássica do Enem. E também, né,
cá entre nós, questão de usina, muito importante essa relação, essa dica, essa fórmula de energia que a gente vai ver. Em segundo lugar, nós temos a parte de energia. Professor Jean Pegoraro, sim. Como eu já falei antes, eu fiquei muito na dúvida, mas eu fui atrás das estatísticas das provas e essa aqui quase ganhou, tá? Por isso que ocupou o nosso segundo lugar aqui no nosso vídeo. Vamos entender melhor como é que funciona. Basicamente, existem 3 energias que você tem que levar pronto para a prova. Existe a primeira energia, que é a energia associada ao movimento. O que caracteriza a grandeza, movimento? A grandeza, movimento, caracteriza-se por existir a grandeza, velocidade. Então, se você tiver um corpo animado de uma velocidade, ele possui esta forma de energia. Que energia, professor Jean Pegoraro? A chamada energia cinética. A energia cinética, nós temos que ela é nada mais, nada menos que a massa, o quanto de quilogramas que esse corpo tem, vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2. Mas também existe uma outra forma de energia que também você tem que ter muito cuidado, que é a energia associada ao desnível. Se eu pegar um corpo e eu for analisar que ele tem um desnível em relação a algum ponto, que geralmente é o solo, nós temos uma outra forma de energia, que é a energia potencial gravitacional, que é o produto da massa, o valor da aceleração gravitacional e o desnível de altura que ele tem entre esses 2 pontos, tá? Esse assunto energia sempre está presente na prova do Enem. E aí, com um pouco menos de importância dessas outras duas, disparado, energia cinética e energia potencial gravitacional são as mais importantes, tá? Mas nós também temos uma energia associada à deformação, que é a energia potencial elástica, que é nada mais kx² sobre 2, que é o quanto uma mola está deformada ou não. Onde K, deixa eu sair da frente, onde K é a deformação, K é a constante da mola e X é a deformação dela, né? Então, isso aqui existem várias questões na prova do Enem que você tem que saber esse assunto. Por isso que ocupa o segundo lugar do nosso vídeo das fórmulas, né, que você precisa saber para o Enem. Finalmente chegamos na fórmula mais importante que você tem que saber para a prova do Enem. Eu, professor Jean Pegoraro, eu coloquei as equações, as fórmulas, em ordem decrescente. Ou seja, vamos revisar, né? Em quinto lugar, nós temos a parte mecânica, que eu comentei bastante sobre os movimentos. Em quarto lugar, nós temos a parte de calor, que a gente colocou as equações da parte da garrafa PET e todas aquelas relações importantes, né? Em terceiro lugar, temos ondulatória, que o Enem adora ondulatória mesmo. Em segundo lugar, nós acabamos de ver energia. E a campeã de todas é essa que eu vou te mostrar. Eu ia mostrar aqui, mas não tem problema. É a parte de potência. Toda prova do Enem, basicamente, eles vão cobrar a ideia de potência para vocês, tá? Essa questão do chuveiro elétrico que está aparecendo aí no vídeo para vocês foi uma questão que assustou muita gente. Mas assim, se você soubesse simplesmente o que era potência, você conseguia resolver essa questão de uma maneira muito clara. Assim, gente, quando a gente fala de potência, tem um jeito muito fácil de resolver as questões, por isso que você tem que ter bastante cuidado. E claro, tem outros exemplos disso, deixa eu colocar para você. A questão de usinas, né? Sempre pedem alguma coisa relacionada a uma usina de potência. Isso é fundamental para você mandar muito bem na prova do Enem. Usina, né? Por isso que eu comentei antes que o segundo e o primeiro lugar estavam quase empatados, né? Porque potência e energia são muito próximos, mas potência basicamente todo ano aparece na prova do Enem. Deixa eu colocar mais uma para você, que aí é ele colocar alguma usina para você e pedir o rendimento teórico, o rendimento real. Isso é muito importante para você ter o domínio da prova do Enem. Chegamos no campeão, na campeã, depende da maneira que você vai visualizar. Ao analisar as provas, que eu analisei todo o histórico das provas do Enem,
as aplicações oficiais, as aplicações prisionais, o Enem de Libras, até quando roubaram a prova de 2009, terceira aplicação, quando as escolas estavam lá, entre aspas, sem poder fazer a prova, eu notei que tem uma fórmula que basicamente aparece em todas as edições do Enem. Você pode pegar as oficiais, as PPLs, assim como eu acabei de falar, que é a fórmula de potência. Por que, professor Jean Pegoraro, você afirma que a fórmula de potência é a campeã? Pois ela basicamente aparece em todas as edições do Enem. E aí a fórmula de potência é interessante a gente falar primeiro da unidade que nós medimos potência, watts, que no Sistema Internacional de Medidas é joule por segundo. E o nosso segundo lugar, que era energia, como vocês viram agora a seguir, era energia, e energia no Sistema Internacional de Medidas é dada em joule. Então vamos entender como é que funciona isso. Se você vê uma questão do Enem e ele falar watts, não tem nem o que pensar. Na hora, você vai escrever que isso aqui é nada mais, nada menos que energia dividido por tempo. Essa é a fórmula mais importante para você saber na prova do Enem. Sabe por quê? Porque como potência é energia por tempo, né, como a gente consegue afirmar isso, pode vir qualquer outra fórmula aqui dentro de energia. Quando eu falei do nosso segundo colocado, que era energia, eu fiquei em grande dúvida entre colocar energia e potência. Mas ao fazer uma análise mais profunda, eu vi que energia até aparecia, mas na maioria dos casos, dentro de potência. Por isso que aqui dentro dessa energia pode aparecer o quê? A energia cinética, que nós vimos antes. Pode aparecer também a energia potencial elástica, que a gente viu agora. Pode aparecer também a energia potencial gravitacional. E também, olha o que pode aparecer aqui. Pode aparecer o calor. Aquele calor que a gente viu. Por isso que essa foi a campeã, porque ela engloba basicamente todas as 5 fórmulas que a gente viu no nosso vídeo de hoje, né? E aí o calor, claro, eu apresentei como o quê? Mas ó, o que macete, mas calor não deixa de ser uma energia, né? Assim como tem aquele calor para mudar o estado físico, que a gente comentou que é o que moleza. Essa equação é a mais importante que você tem que saber para a prova do Enem, porque toda edição, nas oficiais, foram todas as edições que você teve que usar isso. Aliás, curte e comenta o nosso vídeo aqui, tá? Por quê? Você pode comentar aqui dizendo qual é o próximo vídeo que você quer que eu faça. Pode ser sobre estratégia ou sobre conteúdo de física. E também é interessante também você acionar as notificações do sininho para quando o teu vídeo ficar pronto, você ser notificado e conseguir aprofundar ele cada vez mais. Inclusive vou colocar aqui um card de um vídeo meu muito interessante para você achar as questões fáceis no Enem, que são as questões que mais valem ponto na prova do Enem, que vai levar vocês até a faculdade. Eu sou o professor Jean Pegoraro, desejo a todos ótimos estudos, mas nunca se esqueçam que a física esteja com vocês.